Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Acabei de dar uma tossida aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, o nosso programa semanal, né, onde falamos aqui sobre dados, muito sobre gestão de dados, governança de dados. Né? Ah, Sexta-feira ainda, né, depois daquele feriadão do Carnaval, tem muita gente ainda que está emendando, né? Mas se você estiver aqui acompanhando, mande seu alô aí pelo chat, tá? Me informem também se vocês estão me ouvindo bem, né? Para a gente poder começar aqui, né, com o nosso programa, tá? Hoje o tema é um tema que eu já tinha pensado em falar algumas vezes, né? Acabou que eu nunca falei, pelo menos eu não me lembro de ter falado, né? Até entrei depois, vi todo o histórico ali, não é, de gravações ali na Digital Edu, né? E não encontrei. Então, vamos falar sobre isso hoje, né? É, que é o tema na verdade, né, habilidades comportamentais, tá? Necessárias para a pessoa atuar com governança de dados, tá? É, Quando eu falo em governança de dados a nível de papéis, tá? Eu não estou falando aqueles papéis de negócio aqui, né? Eu estou falando ali do owner, do steward, dos papéis mais ligados à tecnologia, né? Arquitetura, engenharia. Eu estou me referindo aqui a dois papéis, principalmente um, tá? Que vai ser o foco aqui, que é o papel do consultor, tá? O especialista. Ah, Na minha visão, quando a gente fala, não é, de pessoas que atuam dentro de, aí vai de como está estruturada ali a área, não é? Dentro do squad, dentro de um escritório de dados, um data governance office, uma equipe de governança de dados, uma coordenação, um grupo, uma célula, enfim, de como está estruturado na empresa. Basicamente, a gente tem dois papéis ali, não é? Tem o papel do analista, que ele executa na maioria do tempo, né, atividades mais operacionais, então ali é um papel que atua muito, né, geralmente com um modelo híbrido, tá? E tem o do consultor ou especialista, né, que é aquela pessoa, né, que vai ficar um pouco mais à frente dos debates, da realização ali das iniciativas, promovendo esse alinhamento entre as áreas de negócio e tecnologia, né? Então, aquela pessoa que vai estar ali tendo uma atuação mais estratégica, tática, né? Ele pode executar tarefas operacionais, pode, mas não deveria, né? Como se você pegar também um elefante, né? Pegar a pata do elefante para estar matando uma formiga, né? Mas eu vou estar falando mais aqui um pouco desse perfil, tá? É, Então, dito isso, tudo bem? Mandem um alô de vocês aí. Eu vou pedir para o Wagner compartilhar aqui o mapa mental que eu fiz para me apoiar aqui, tá? É, eu até tenho material pronto, mas eu não vou estar passando aqui. Eu vou fazer aqui mais no Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Então, coloquei aqui um mapa mental mais para lembrar, não é? Quando eu estiver falando, né, das habilidades, né? Recomendadas, na minha visão, necessárias, inclusive, para a pessoa atuar como especialista, consultor em governança de dados. Tá? Eu separei aqui em dois grupos, tá? Vocês podem ver aqui, né, o óbvio e o além do óbvio. Eu vou tentar aumentar um pouquinho isso aqui, porque como a gente está. Acho que é demais. Até que deu. Tá? Como a gente está aqui só com isso aqui na tela, dá para a gente trabalhar com uma visão, né, mais distribuída. Então, como a gente tem basicamente aí, agora menos de uma hora para estar falando das habilidades,
fiz essa separação porque eu vou começar com o que pouca gente fala, não é? Que eu classifiquei aqui como além do óbvio, e aí, se der tempo, a gente entra aqui naquelas que todo mundo comenta ali, não é? Comunicação, negociação. Eu falo muito aqui da visão estratégica também, mas aí, se der tempo, a gente entra aqui, senão a gente foca aqui no que obrigado. Eu chamei aqui de além do óbvio, tá? Então, vamos lá, gente. Quando nós falamos aqui, não é? No papel do especialista, não é? Da pessoa que vai atuar ali como consultor, é, essa pessoa, o objetivo dessa pessoa não é ficar realizando tarefas ali, não é, repetidas, não é? Ele está ali para dar solução, né? Para destravar alguma coisa, né? Então, essa pessoa, né? Ela, eu não vou falar aqui em 100% do tempo, porque isso não é verdade, mas pelo menos aí metade ou próximo da metade das situações, ela vai ser cobrada por ter um posicionamento, tá? E o que eu vejo hoje, tá? Em algumas pessoas. E aqui eu vejo de forma geral, tá? Não é só a pessoa que atua como consultor ou especialista em governança de dados. Mas eu vejo que muita gente evita colocar a sua posição sobre as coisas. E aí fica assim, uma espécie de, como dizia o Romário ali, né, um chuchu em cima do muro. Existem os conflitos na empresa, e o conflito aqui não estou falando no sentido que as pessoas estão brigando, não é nada disso. São conflitos mesmo de entendimento, de prioridade. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido, né? E para resolver isso, né, para destravar esses conflitos, as pessoas vão ter que dar a sua posição ali, vão ter que colocar ali o seu ponto de vista, agrade ou não as outras pessoas que estão ali. Então, por exemplo, se a pessoa tem esse tipo de característica de não se posicionar em relação às coisas que estão sendo debatidas, né? Ela fica sempre ali, não, depende, vamos ver, isso é bom, mas isso aqui é ruim. Não dá. O que vai acontecer? A gente vai ter ali, no papel do especialista em governança de dados, uma pessoa que não vai estar colaborando ali para realmente resolver os problemas, né? E isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Pessoas que elas até entendem que o que está sendo debatido ali não é o ideal, mas elas não falam que aquilo tem um problema, né? Então, às vezes você vê situações, né? Você tem uma reunião, por exemplo, aí você tem uma pessoa que ela está com uma visão, tá? Que é contrária à de mais duas, três pessoas que estão ali, tá? Inclusive a dela, né? E aí, na hora dela falar, ela começa, né? A que ela acredita que não é a posição adequada. Não, porque isso é importante, ela dá uma valorizada naquilo, realça o ponto de vista, né, do que aquela pessoa está passando. Eu não estou nem entrando no mérito se quem está certo ou não, tá? Mas ela realça aquilo, aí no fim ela fala, mas realmente, se for por aqui, também é uma boa solução. O que ela falou ali? Ela falou e não disse nada, né? Então, a pessoa que atua na frente, né, de governança de dados, ela tem que se posicionar, tá? Mas a empresa ela é muito política. Se eu de repente colocar uma visão minha que é contrária de outra pessoa, eu vou ter problema. Ossos do ofício,
né? O mundo não é bonitinho. A gente está ali para estar atuando realmente para resolver esses problemas. Então, o posicionamento sempre é necessário, tá? E aí, quando a pessoa ela não se posiciona, o que que acontece? Ela acaba tendo problemas lá na frente, na própria empresa. Então, ela passa a ser vista, com aquela pessoa ali é legal, não é? Mas na hora do vamos ver, na hora de, por exemplo, pegar uma promoção, concorrer a um posto maior, e quanto maior for esse posto, né, ela vai estar perdendo essas oportunidades, tá? Porque se a gente pega, começa a avaliar uma pessoa que está, por exemplo, em um nível hierárquico mais alto, por exemplo, uma pessoa que é um diretor ou uma diretora, é raro ela ter essa questão de ficar ali sem estar emitindo, por exemplo, ali a visão dela, tá? Ter o seu posicionamento e esse seu posicionamento de repente não for o posicionamento que na hora ali da discussão ele não foi o que, vamos dizer assim, foi o vencedor, se bem que não tem vencedor, perdedor, né? Mas foi ali o que seguiu para frente, não significa que você é um mau profissional, tá? Então, acho que às vezes as pessoas têm essa visão também, tá? Então, posicionamento é uma coisa que eu vejo que as pessoas pecam muito, tá? É, e aí, como eu falei, né, tem um óbvio aqui das habilidades comportamentais e tem o além do óbvio, que, de certa forma, as pessoas não falam isso, negligenciam isso, mas é algo extremamente importante, tá? É, Depois, a gente vem no senso crítico, não é? O que é ter um senso crítico, né? A pessoa está ali numa posição, né, onde ela vai estar ali levando à frente de governança de dados, ela vai conversar com várias pessoas de diferentes patamares, estratégico, tático, operacional. Ela não pode ser aquela pessoa que ela vai acreditar, concordar com tudo que é dito, sendo que às vezes nós escutamos coisas, não é, que não fazem muito sentido, não é? Hoje, então, a gente vive uma era, né, que as, as informações, né, dentro de um ambiente corporativo ou fora até do ambiente também, elas são soltas, às vezes sem sentido nenhum, tá? É, e a pessoa pega, acredita naquilo, não questiona aquilo, não levanta uma dúvida sobre aquilo, né? É como se chegasse aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, né? Vocês podem ver, está um sol danado aqui, né? Atrás, né? Estou no Rio de Janeiro, né? Eu não sei como está o tempo em São Paulo, em Brasília, como é que está em Araxá, Wagner, né? Em outros lugares do país, mas eu sei que aqui no Rio está tá um clima muito quente, tá? É, E estou falando do trabalho, né? Então, por exemplo, tem gente, né, que a gente acaba, no decorrer aí da carreira, né, a gente começa a ter é, alguns haters, né? E aí tem gente que vai virar e vai falar o seguinte, pô, o Bergson, ou o Wagner, ou você que está assistindo, né, é, adora emendar um feriado. Então, nunca conte com ele, né, com aquela pessoa para emendar um feriado. Mas aí você vai pensar, pô, mas peraí, o cara faz uma com dados, às vezes, em datas ali, né, entre um feriado e outro, né? Assisti ele semana passada, numa sexta de carnaval. Não faz sentido o que estão falando, né? Então, a gente tem que fazer um filtro, tá? E fazer a crítica em relação às informações que a gente recebe na empresa. Então, trazendo aí para o mundo da governança de dados, né? Às vezes nós escutamos algumas coisas que não deram certo, né? Isso não deu certo
porque o pessoal da área XPTO, né, pessoal, vamos dizer assim, pessoal da área do marketing, né, digamos que a gente está falando ali em incrementar os domínios que participam dentro do programa, né, de governança de dados. Ah, mas isso não faz sentido porque o pessoal do marketing é reativo, né, ao programa de governança de dados, né? E às vezes você entrou novo naquela empresa, tá? E aí muita gente pega, escuta isso e toma como uma verdade. Fala, ah, não, então beleza, então já que o marketing é reativo, né, vamos para outra área. Vamos tentar aqui, por exemplo, a área comercial, né? Está até próxima ali, né? Então vamos partir para a área comercial e aí joga o marketing para lá, né? Só que aí você vai ver, né? Por que o pessoal do marketing é reativo ao programa? Será que alguém já chegou para conversar com eles? Será que eles têm uma agenda muito apertada? E aí, para você marcar, por exemplo, reuniões, né, para fazer aquela quebra de gelo, e aí existe uma certa dificuldade? São coisas, gente, que podem acontecer, mas isso não significa que o pessoal é reativo. Tá? Então, não adianta você chegar aqui, por exemplo, vamos falar dos dados contábeis, dos dados financeiros. Cara, financeiro, fim de mês, principalmente questão de contabilidade, controladoria, o pessoal fica, assim, sobrecarregado. Então, não dá para você pegar, falar, buscar uma agenda dessas pessoas, por exemplo, uma data ali na última semana, né? É, edição passada foi de Black Friday aqui, né? Então, por exemplo, você está numa empresa de varejo, né? Vende online e tal. Não adianta você falar com as pessoas ali uma, 2 semanas antes da Black Friday. Você não vai ter agenda, tá? Na verdade, não é que o pessoal seja, né, não adepto ali da governança de dados, o pessoal quer a bagunça, não. É porque, de repente, né, nesse exemplo que eu dei, né, as abordagens ali para estar fazendo contato foram propostas em momentos não tão ideais. Mas isso não significa pegar e taxar, tá? Então, às vezes, as pessoas elas escutam, né, entre aspas, algumas verdades e não vão checar. E aí, quando a gente vai ver, realmente, não é bem assim. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam quando eu falo aqui que muita gente reclama que é difícil engajar quem atua como owner, quem atua como steward. Ok, assim, cada empresa deve ter o seu grau de dificuldade. Mas isso é algo que, para eu poder engajar, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que levar para eles a resposta à seguinte pergunta: o que eu ganho, caso eles, né, com a governança de dados? Então, se eu não faço o mínimo, é óbvio que as pessoas não vão ter engajamento, elas não conseguem enxergar vantagem nisso daí. Mas aí, se a gente aplica, de repente, um senso crítico, tá, mas por que o pessoal não engaja? E a gente vai avaliar direitinho, né? Vai procurar entender, e quando a gente vê é isso. Né? A abordagem que foi feita, se foi feita, às vezes nem foi feita, tá? É muito no sentido de mostrar algo operacional que você está organizando, você deve fazer isso, tá? Mas isso não traz ganho para outra pessoa, para outra área, tá? Então, ter esse senso crítico também é fundamental, né? Seja as coisas que são ditas, assim, é, sejam mais São Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Não é sair escutando aí um monte de bobeira, de asneira, às vezes que as pessoas falam e você é, entra ali, né, como se fosse ali dentro aquele esquema de manada, né? Aí vai, né? Não, critique, não é? Pense realmente o que é aquilo. Isso é fundamental para a pessoa que atua como consultor, tá?
E aí, pessoal, como é que está aí? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum complemento aí? Colaborem aqui conosco, tá? Para não ficar só algo do tipo, o Bergson está falando e ninguém comenta nada, tá? Outra coisa aqui também importante, tá? E aí eu vejo isso demais também, é a questão da objetividade, tá? Então, hoje, como eu já falei aqui, não é? O tempo das pessoas, não é? É muito curto, não é? Então, quanto mais a gente perder tempo em coisas que não são objetivas, dar volta ao mundo para estar falando alguma coisa, para explicar algo, é tempo perdido, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito, tá, das pessoas que vão direto ao ponto, né? Então, elas pegam ali, falam, já mostram ali a visão delas, qual o problema que elas estão enxergando ali, o que elas podem fazer, o que, que elas não podem fazer. Então, às vezes, acontecem coisas assim do tipo, né? É, você trabalha na área de governança de dados e você está dialogando ali com a pessoa que está na área de negócio, tá? E aí você vai precisar da, da ajuda daquela pessoa, da atuação da área que aquela pessoa representa ali, para estar entrando ali, não é, de cabeça na resolução de um problema, né? Um problema que afeta aquela área, né? Então, às vezes, eu vejo que o consultor, não é, o especialista, ele chega para essa conversa e ele vai precisar de pessoas, não é, para tá atuando, não é, na resolução daquilo, não é? E ele não faz a pergunta básica. Olha, você tem gente hoje para ajudar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto, nesse tipo de demanda, né? Tenta ele pegar, né? Mostrar o impacto, falar qual seria a resolução ideal. Se ele sabe, por exemplo, que aquela outra área, né, que vai ter uma participação, vai ter a necessidade de participar ali com mais intensidade, ele sabe que aquela área não tem muita gente. Então, por exemplo, imagina o cara tá no serviço público, tá? Serviço público para colocar pessoas ali dentro de uma estrutura, não é, organizacional, dentro de uma caixinha ali, alocar pessoas ali dentro de uma caixinha no organograma, não é coisa tão simples, né? Então você depende de criar vaga, ou então você não cria mais um posto, né, de trabalho, né? Aí você pode tentar tirar uma pessoa de uma área para outra, mas isso não é assim. Você tem que pegar, negociar, conversar. Então, às vezes, você chega. Nós vamos precisar de pelo menos 3 pessoas aqui full time por 3 meses para estar apoiando isso aqui. E a área não tem isso. O ideal é que, olha, você tem alguém para estar ajudando? Ah, não tem, então vamos pensar aqui outras alternativas. Mas eu estou sendo aqui objetivo, tá? Eu não estou enrolando por uma coisa ali que eu já sei, né? Que eu não vou conseguir, ou até que eu já sei que a pessoa não comprou ideia, né? Então, se ela não comprou ideia, eu tenho que mudar a minha abordagem, tenho que vir com outros argumentos, mas de forma objetiva, tá? É, então, isso aqui é fundamental, tá? Outra habilidade aqui e aqui geralmente quem tem a questão do posicionamento fraco também tem essa assertividade firme e fraca também, é o seguinte: você estar em uma posição de liderança informal, porque o especialista, o líder, ele pode até ter um coordenador, um gerente, né, ali responsável por aquela estrutura. Mas no dia a dia você exerce uma liderança ali técnica,
tá? É esperado que você exerça esse tipo de liderança. Você é a pessoa da governança de dados, tá? E você tem que ser firme em alguns momentos, tá? Então, é, por exemplo, né, estabelecer limites da atuação, tá, da própria governança de dados. Então, eu vejo, tá, em algumas situações onde as pessoas elas discutem ali sobre os problemas e acabam tentando jogar aquela responsabilidade ali para a governança de dados. Eu lembro uma vez, tá, que lá atrás, tá, um dos meus primeiros projetos ali ligados a programas, na verdade, né, ligados à governança de dados. Existia um gestor que na cabeça dele tudo que era ligado a dados era responsabilidade da governança de dados, tá? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Então a tecnologia tem a sua responsabilidade, as áreas de negócio também têm as suas responsabilidades, tá? E vira e mexe, né, nós passamos aí por situações onde, isso aqui quem faz? É complicado fazer, não. Então, essa é responsabilidade da governança de dados. É mesmo? Será que é? Então, essa pessoa ela tem que ser firme na hora de estabelecer esses limites, né? É, esse especialista, né, esse consultor, ele vai estar envolvido também em demandas, né, projetos, ou dentro do squad, enfim. E às vezes, não que essa pessoa ela vai ser o gerente de projeto dessas iniciativas, não é isso. Mas às vezes o grupo ali, o projeto, né, fica correndo muito solto, não anda. As pessoas demoram a dar resposta quando são indagadas para tomar algum tipo de decisão. E aí o que acontece? Se o negócio fica muito solto, né, é, atrasa, não anda. E aí começa, né, aquele vício, né? Atrasa, não anda, e desanima, fica mais caro, né? Então, de certa forma, tá? É, tem que se cobrar o desempenho também das pessoas envolvidas, tá? E aí sejam essas pessoas tanto fora ou como dentro da própria área de governança. Então, às vezes, por exemplo, o analista está ali e está solto, né? Não está trabalhando ali de uma forma mais produtiva, tem que cobrar. Então, se não tem um gestor, né, ou esse gestor, às vezes, ele é gestor de várias áreas, né, pelo menos um toque, né, essa pessoa ela tem que dar e fazer esse tipo de cobrança. Não é cobrança formal, né, mas ela tem que dar aquelas cutucadas. E aí, pessoal, já validaram? Poxa, isso aqui foi entregue no dia tal, como é que está? O que precisa aqui, não é, para ajudar vocês nessa validação, tá? É, dizer não quando necessário, e isso aqui para a pessoa que tem problema de posicionamento também é algo assim que a pessoa morre de medo, né? Então, o não, às vezes, é necessário. É claro que esse não, nós não podemos, né, falar assim, seco, sem uma justificativa, né, que aí vai parecer realmente que você está com uma postura bem reativa. Mas, se for necessário, tem que dar um não, explicar porque aquilo não deve ser feito, não deve ser seguido, que você não concorda, tá? Então, é importante, tá? E sustentar decisões impopulares. Então, por exemplo, se você está trabalhando em uma empresa, o programa de governança de dados ele está começando agora, ou está indo ali no primeiro ano, segundo ano, não é? Vai chegar uma hora, né, digamos assim, por mais light que seja a tua, vai chegar uma hora ali que você vai ter que pegar, né, essa mão, né, vamos pensar que sim, que o programa ele está com uma mão em cima ali da questão mais
cultural do hábito, né, da empresa. Você vai apertando mais isso, né? Ou seja, por exemplo, antigamente as pessoas criavam estruturas de dados aqui, a lá vão ter, não é? Então, qualquer pessoa podia chegar, não é, ligado ao desenvolvimento, cria uma tabela, sem saber se aquilo já existe ou não na casa. Esse tipo de coisa que, por exemplo, quem atuou como AD, não vivenciou muito, né? E não pode. Por quê? Se você começou a implantar a governança de dados, você já começa com um legado muito grande de problemas na documentação. Se você só ficar trabalhando nisso, no sentido de consertar um legado, o novo que está entrando agora, sem esses controles, sem essa questão ligada à qualidade do que está sendo criado ali, vai estar vindo ali para o teu backlog também. Bom dia, gente. Só me fala aqui se travou, se fui eu, ou se foi aqui do o Bergson mesmo. Se foi o Bergson, ele já tá voltando, tá? Vamos lá, gente. Coisas do universo online. Bergson já tá voltando. Maravilha, Carlos. Obrigado por avisar. José, Daniela, Gustavo. Só um segundinho, já tá chegando. Vamos lá, tô só verificando com ele aqui. Realmente quando cai assim, volta rapidinho, tá? Aê, já chegou aqui, já tá no bastidor, chegando aqui na tela. Maravilha, Bergson. Oi, Wagner. Então, vi que caiu. Tá caindo aí, né, Bergson? Vamos lá, gente. Seguinte. Levar o Bergson para Araxá, Agnaldo. Maravilha. Simbora, pera aí. Só um minutinho. Aproveitando, gente, lembrando que no final do bate-papo, nós vamos colocar para vocês no chat o link para emitir o certificado de participação, tá? É bem simples. Quem está nas redes sociais, quiser vir para Digital Edu, é só entrar digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, tá? E acessa Digital Edu ao vivo e clica na live de hoje. Aí você vai receber no chat da Digital Edu o link para emitir o certificado. Combinado? Fica essa dica aí para vocês. Bergson, se tiver, se tiver Wagner, eu botei caindo. agora aqui no Wi-Fi, mas o problema está aqui na minha máquina, tá? Não, tranquilo. Tá, deu uma travada aí quando você falou, mas acho que dá para ir tranquilo aqui pelo Parece Wi-Fi, que não agora dá? melhorou. Tá, então vamos lá, gente. Você vai Vou compartilhar a tela? compartilhar. Ô, Agnaldo, é isso mesmo, cara. Aqui o sinal é bom, tem pássaros e cachorro no fundo, é. É porque tá até ouvindo aqui agora, né? Que hoje acabou de sair daqui a vigilância sanitária passou aqui agora para poder, vigilância sanitária, não sei se é esse órgão mesmo,
para olhar sobre dengue, Ah, algumas coisas, e teve que abrir tudo. ah. Aí não teve como isolar o barulho. Eu tô esperando aqui compartilhar, tá, Wagner? Pode compartilhar. Ah, tá, Ah, entendi. Tá subindo, sou né? eu, sou eu. Não, sou eu, perdão. Aqui é ao vivo, então, beleza. Foi. Agora você pode Aí compartilhar. tá, Desculpa. tá subindo. Tá, então, Simbora. gente, perdão aí por esse pequeno problema técnico, não é? Vamos seguir aqui, tá? Então, essa questão, tá? Eu estava falando aqui na questão de suportar decisões impopulares, né? Então, isso é importante, tá? Porque em algumas situações a governança de dados ela vai ter que sustentar isso, manter o seu posicionamento e as pessoas, vamos dizer assim, elas vão tacar pedra, tá? Então, a pessoa que atua, não é, no papel de consultor, especialista, e também a pessoa que está na gestão desse time, vai ter que saber suportar isso, tá? E é aqui que, às vezes, muitos programas falham, tá? Então, essa assertividade firme, ela é muito necessária, tá? Ah, outra questão aqui, e isso aqui para quem já atua, né, no mercado, infelizmente, sofre um pouco e tem que ter essa característica aqui, tá? O nome ele é meio complicado, mas eu já explico o que que é isso aqui, tá? É a magnanimidade, tá? O, o que é isso, tá? Isso é uma característica de que o profissional, a, aquela pessoa, em algumas situações, tá? Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, ela começa a ter um certo destaque, né? Que sim, vamos ser bem coerentes aqui, né? Se a pessoa ela está atuando ali como especialista, como consultora em governança, ela já subiu, né? Bastante ali na escadinha, né? Ali de uma evolução profissional. E às vezes as pessoas que começaram com ela, isso não precisa nem ser na mesma empresa, tá? Às vezes é fora, ou estavam à frente dela há algum tempo e não conseguiram, vamos dizer assim, subir essa escada no, no mesmo ritmo, né? Às vezes as pessoas elas começam a provocar você, tá? É, isso aqui é importante, tá? Para a pessoa, para o consultor, o especialista não entrar em armadilhas, tá? Elas começam a provocar você no sentido de tentar, né, tirar o crédito das suas entregas, o crédito da sua jornada, né? Às vezes, essas pessoas, elas vivem em função de você. Elas esquecem que elas, às vezes, não subiram tanto por culpa delas, né? Todo mundo é responsável pela sua carreira, tá? Então, às vezes, essa pessoa ela está lá embaixo e ela começa a te atacar. E ela não te ataca, né, só para atacar. Ela te ataca para poder crescer em cima de você. E aí, se você não tem essa questão aqui da magnanimidade bem desenvolvida, o que acontece? Você cai ali na armadilha daquela pessoa, que era tudo que ela queria, né? E aí você pega, dá voz, né? E aí vai justificar alguma coisa. E qual é a postura certa aqui? E assim, não confundam, não é reconhecer as críticas. Não, as críticas são válidas quando elas são construtivas, né? Mas geralmente, quando a pessoa quer te atacar, ela não faz a crítica construtiva.
Ela, às vezes, até escreve algo parecendo que é construtivo, mas não é. E aí, o que a gente tem que fazer nesse caso? Né? Ignora. Por quê? Você já está num patamar mais acima. O que você ganha se você desce o nível e começa a discutir sobre aquilo que você está sendo provocado, sendo que você está certo, você está seguindo o caminho certo, você está fazendo as entregas necessárias, você está elevando a maturidade do time, né? Elevando a maturidade das suas entregas. Então você não tem que pegar e baixar o nível e entrar nisso, que isso é tudo que a outra pessoa que te ataca quer. Ela não quer debater. Ela quer se posicionar ali em cima do que você é, do seu nome. Ah, tem gente que é assim? Tem. E eu digo mais para vocês. Tem bastante, né? Só que, assim, são pessoas dignas de pena. Então, por exemplo, acontece comigo, né? E não é em projeto que eu trabalho, é fora. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga também, né? Ela estava falando comigo, poxa, Bergson, tudo que eu posto no LinkedIn, essa pessoa vai lá e critica. Isso incomoda. Eu acho que incomodava, né? Porque depois da conversa que eu tive com ela, eu acho que, assim, eu botei um pouco de luz. Né? Então, essa pessoa é uma pessoa até mais. Deve ter uns 10, 15 anos, né? Deve ser 10, 15 anos mais nova do que eu. Né? E ela assumiu a questão aí de 2, 3 anos, né? Posição de gestão. Hoje ela não trabalha mais com dados, está ligada à tecnologia. E ela está falando, cara, me ataca direto, direto. Eu falei, cara, bloqueia. Bloqueia, porque essa pessoa ela não vai te atacar mais. Ah, mas aí, cara, ignora. Porque o que acontece? Nesses casos, o que acontece? Você vai pegar, vai bloquear, e a pessoa vai pegar lá, vai ficar, né, latindo ali, cuspindo marimbondo. Mas o próprio mercado, as próprias pessoas que estão em volta ali, vão entender que aquela pessoa, ela te critica porque ela não consegue ser o que você é. Dá pena isso. Mas acontece. Então, você ter esse, vamos dizer assim, esse autocontrole, né, é fundamental. E nos projetos, no dia a dia, às vezes acontece isso. Em tudo. Qualquer tipo de atuação. Então, por exemplo, no esporte. O esporte acontece demais. Você tem ali, por exemplo, você tem dois clubes, né, dois times jogando, seja no futebol, seja no vôlei, e você tem, às vezes, as pessoas que ficam ali no ouvido, pá, 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 do outro jogador. Não é isso? Aí outro jogador pega, escuta aquilo lá, vai e retruca. Era tudo que o outro lado queria. Tá? Então, infelizmente, o mundo não é formado somente de pessoas boas, não é? Que tentam assim, evoluir, né? É, o seu comportamento, mas tem muito espírito de porco também. Então, é por isso a gente ignora. Né? E hoje eu sinto pena, né, desse tipo de pessoa, tá? Mas algo que acontece, tá? Muito. Outra questão também é a empatia, né? Então, às vezes você está lidando ali com outra pessoa e às vezes ela vai ser rude com você, vai te tratar mal, não vai estar prestando tanta atenção naquilo que você está falando. Pô, mas beleza, mas será que essa pessoa ela não está passando por algum tipo de problema que eu não sei? Pode ser. Aliás, se for um comportamento inesperado, é quase garantia de 100% que ela está passando por algum momento mais complicado, não é? Ou também você vai ter que tomar algum tipo de ação, propor algum tipo de ação, não é? É, que essa pessoa
ela vai ser, de certa forma, impactada. Então, se você tem que se colocar também um pouco do outro lado, né? Tô falando aqui da empatia, né? Para que, assim, você consiga, não é, impactar o menos possível aquela pessoa. O Wagner subiu umas perguntas aqui, tá? Uma do Márcio Dantas. Eu vou continuar com as outras, depois eu vou responder essas duas perguntas, tá? O Márcio botou aqui o seguinte: bom dia, Bergson. Como você lida com resistência de áreas que não querem seguir padrões ou políticas de dados? Márcio, tem que ser na base do convencimento, tá? Pelo menos na maioria das situações, tá? Eu sei que, às vezes, quando essa diretriz, né, isso vem de cima, por exemplo, vem da presidência, isso surte algum efeito, mas esse efeito geralmente é mais no curto prazo. No longo, né, as pessoas tendem a esquecer aquilo e aí essa resistência sobe um pouquinho. Então, a melhor forma, né, é um mantra, assim, que a gente tem que seguir, né? É mostrar para o outro lado que eles vão ganhar alguma coisa com isso. Porque quando você mostra para o outro lado que aquele outro lado vai ganhar algo, o pessoal vai diminuir a resistência, o pessoal vai se engajar, tá? Então, a melhor forma é isso, é responder, né, a seguinte pergunta, né, que é feita por essas pessoas, por essas áreas. É o seguinte: o que eu ganho com isso? A partir do momento que você sabe lidar com isso, sabe trabalhar bem com isso, você vai ter resistência? Vai. E aí aqui, por exemplo, é a questão às vezes, da magnanimidade, né? Você vai ter pessoas ali onde o teu sucesso vai incomodar. Mas tirando isso, né? De certa forma, você vai convencer, tá? Então, essa diminuição da resistência é muito mais no sentido das pessoas entenderem que elas serão, de certa forma, beneficiadas, tá? O Agnaldo. E aí, Agnaldo, beleza? Tudo bem? Aí, vamos falar é fogo, né? Esperando aqui o próximo evento, hein? Para a gente bater um papo, tá? Agnaldo, Bergson, na sua visão, onde termina a gestão do data quality e onde começa a governança de dados? Porque em algumas organizações, a equipe que monitora a qualidade acaba sendo chamada de governança, sim. Conceitualmente, existe uma linha clara ou a maturidade da empresa que define essa fronteira? Então, Agnaldo, depende de como a área da governança de dados ela foi estruturada, tá? Se você trabalha em uma empresa, por exemplo, que ela já tem um certo porte e você consegue ter pessoas com o perfil mais focado ali em qualidade, elas conseguem ter atuação exclusiva ali na qualidade de dados, e cabe espaço para você ter um time, por exemplo, diferente da governança, você separa, tá? Em duas caixinhas, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, não é isso que eu vejo, tá? Na maioria das vezes, o que acontece? A governança de dados, ela, na maioria das vezes, que dá certo. Tem algumas situações que eu vou falar errado aqui também daqui a pouco. Mas na maioria das vezes, quando isso dá certo, você começa com a governança de dados, e a governança ela vai puxar essa necessidade de qualidade de dados, tá? Se você tiver ainda no início do programa, com um time pequeno, e você ainda não conseguiu, tá, internamente vender a necessidade de ter um investimento maior em qualidade, isso vai acabar no colo da governança de dados, tá? E aí a gente sai de uma visão de um escritório de governança de dados, vamos dizer assim, estratégico, para algo híbrido, né? Que você vai ter a atuação estratégica, mas vai ter ali a operação do data quality ali, tá? O que eu posso te falar aqui é que as duas funções elas andam juntas, mas para você ter mais sucesso, vamos dizer assim, na qualidade de dados, você tem que ter um mínimo de governança de dados já estabelecido, tá? Por quê? Quando a gente fala em qualidade de dados,
A qualidade ela é vista, né, dentro do contexto de negócio. Então, o negócio é que vai definir quais são os requisitos de qualidade, quais são as regras que devem ser cumpridas, respeitadas, para considerar aquele dado com uma boa qualidade. Então, isso vai acabar vindo de quê? Na prática, o steward vai fazer toda essa definição e o owner vai lá e chancela. Mas para você ter isso, você já tem que ter começado o seu programa de governança de dados, ter identificado um steward, pelo menos, para aquele domínio de dados e um owner em cima para estar chancelando isso. Por isso que eu falo, andam juntas, mas a governança ela tem que sair um pouquinho na frente, tá? E aí a maturidade, assim, veja, tá? Aí a minha visão, tá? Ela vai evoluir a partir do momento que seus processos forem mais maduros e as pessoas entenderem os benefícios, você tem indicador, não é? E aí isso depende se o time de qualidade está dentro de governança, na minha visão, na minha visão, se está dentro ou fora, tá? Espero ter respondido, tá? Tem mais uma aqui, o Wagner botou. Ih, tem bastante coisa, hein? José Bergson, como tratar situações de falta de autonomia do consultor de dados? Isso acontece. Quando há um senso de necessidade de governança, mas os esforços parecem dispersos. Então, José, ele vai precisar muito aqui do que eu chamo aqui de além do óbvio, tá? Então, ele vai ter que ter conversas difíceis, ele vai ter que falar verdades que às vezes o outro lado ele não quer escutar, então ele tem que ter aí uma postura, não é, no sentido de realmente explicar a importância, os benefícios, os malefícios também, em deixar a governança de dados de lado. Então, ele vai ter que ter posicionamento, ele vai ter que ter senso crítico, ele vai ter que ter essa assertividade firme aqui. E aí, por isso que eu quis até trazer esse tema para cá, tá? Porque às vezes as pessoas falam, eu sou consultor, mas eu tenho certa dificuldade em engajar as pessoas. Mas será que a dificuldade está nas pessoas ou está em você, que às vezes não tem essas habilidades comportamentais tão desenvolvidas? E aí a pessoa tem que parar e entender. Se o problema é que às vezes a gente também encontra empresas ali que a cultura é bem complicada, né? Se o problema está na cultura da empresa e você tem pouco tempo para isso, o conselho que eu dou é sai daí. Se não, cara, avalia direitinho como está, não é, o seu grau dessas habilidades, que é o que eu acho que acontece na maioria das vezes, tá? A maioria das vezes o problema está em nós e não nos outros, tá? Espero que tenha respondido para você. Daniela Jorge. Esse ponto é bem crítico, pois dados estão em todas as áreas de uma empresa e as partes envolvidas tendem a acreditar que a governança deve atuar nas camadas de gestão e operacional, quando ela atua na governança. Então, Daniela, esse ponto é bem crítico. Eu não entendi em que ponto eu estava falando isso para você colocar a pergunta, mas generalizando aqui, sim, tem muita gente, aliás, tem bastante gente que acredita que, inclusive profissionais de governança, tá? É uma crítica que eu faço, principalmente para as pessoas, né, que, assim, elas não têm um perfil de consultor especialista, elas atuam como analista e elas entendem que aquilo ali é necessário. Ou seja, eu estou documentando os metadados, eu estou trabalhando aqui com a ferramenta, eu estou gerando indicadores. É isso que vai garantir uma boa governança. Sim, são atividades necessárias, mas não é só isso. O sucesso da governança vai vir muito no que as pessoas colocaram aqui. Como convencer o outro lado que eles ganham alguma coisa com isso. Porque você vai precisar do engajamento das outras áreas. Tá? E aí, Daniela, aqui você vai ter que também exercitar um pouco dessa questão aqui, além do óbvio, né? Questão do posicionamento, senso crítico, essa assertividade firme, tá? Porque não
existe, né, não vão existir muitas pessoas capazes de resolver isso na empresa. Quem vai poder resolver? É você, como especialista, consultor, o seu gestor ou quem está acima, tá? Mas como a gente joga isso muito para cima, pode ser que traga aí um benefício logo no curto prazo, mas a gente tem que tomar cuidado para depois o pessoal não esquecer, tá? E hoje vocês estão legais, gostei, hein? Vocês estão perguntando. É, Josi ou José, aí tem que vir aqui, né? Quando eu falar de qualidade de dados, me lembrem um dia que eu vou falar essa história do Josi e do José, bem engraçada. Mas vamos lá, Josi ou José. Bergson, como demonstrar o que as áreas de negócio ganham de forma tangível? Muitas vezes fica parecendo coisa técnica disso. Você tem que trazer resultado para aquilo que é dor ali de negócio. Então, por exemplo, um exemplo simples de imaginar aqui é o seguinte: vamos pensar que eu estou falando aqui de dados, esse exemplo eu falo sempre, tá? Vamos pensar aqui de dados dos clientes, tá? E aí o pessoal reclama. Mas o pessoal não dá muito valor, tal. E a gente vai conversar com o pessoal ali, por exemplo, do marketing, do CRM, pessoal comercial, né? E aí o que a gente descobre? Que dentro da base de clientes, tá? Apenas 50% dos dados de contato, ou seja, como eu vou chegar no meu cliente, são válidos. Ou seja, metade da minha base eu não consigo chegar no cliente. Isso é comum, tá, gente? Nossa, 50%. Tem empresa que esse número é até pior, tá? Mas vamos trabalhar aqui com 50% e essa empresa ela tem ali uns 20, 30 produtos no seu portfólio. O que acontece aqui quando a gente tem esse tipo de problema? Eu só consigo vender produtos do meu portfólio, além daquele que aquela pessoa tem, né? Ou se essa pessoa me aciona, né, ela vem em busca, né, algum tipo de informação, ou se eu trabalho com publicidade, a pessoa, pô, legal, tem isso aqui deles, estou vendo que isso aqui também eles vendem também, vou comprar. Mas você perde aí, por exemplo, uma venda de você estar ofertando ali de algo direto ali para aquele cliente, tá? Então, se eu tenho 50% dos meus contatos ok, eu tenho uma base limitada. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 milhões de clientes, eu só consigo ofertar algum produto para 5 milhões, certo? Beleza. Se eu melhorar esse percentual de qualidade de dados para 70%, ou seja, eu saio de 50 para 70, o que significa? Que eu vou ofertar esses meus produtos para 70% agora da minha base. Aumentei 20%. Aumentar 20% não significa que eu vou vender esses 20% a mais. Pode ser que sim, pode ser que, mas eu vou ter uma mudança aí. Eu não vou. Então, uma forma de medir isso é o seguinte: olha, antes, o nosso volume de vendas mensais acionando o cliente era X, tantos milhões. Agora, depois do ajuste nessa base, onde crescemos aí o percentual de contatos quentes, nós passamos a vender tanto. Aí faz conta, né? Vendeu agora isso, né? Antes vendia um valor menor, eu vou ter essa diferença, esse é o valor. E aí, às vezes, vem cifras ali, né, que assim, a pessoa vai ficar encantada e ela vai usar isso, inclusive, como instrumento, né, de convencimento, propaganda interna, até para ela galgar algo mais acima, do tipo, fulana de tal, fez um trabalho na base, aumentou os contatos e aí trouxe uma receita a mais de tanto. Provavelmente, se ela está competindo por uma posição depois mais assim, isso vai ser lembrado. E aí você chegou para essa pessoa, né, que é responsável por uma área, e falou o seguinte: olha,
com a governança de dados, você ganhou isso. Então, essa conta, ela só dá para ser feita quando a gente entende esses problemas, essas dores, parte para a resolução dessas dores e de novo, a resolução dessa dor, nesse exemplo que eu dei, não é uma responsabilidade da governança de dados tocar esse projeto, não. Ela vai estar junto ali, a área de negócio é que vai tocar, e a governança vai estar fazendo aquela orquestração. Mas se não fosse a governança de dados, esse problema não seria levantado, não teria essa orquestração, esse número não subiria. Tá? Então, é dessa forma que a gente mostra. Tá? Não façam coisa que às vezes eu vejo o seguinte: aumentamos aqui as definições do nosso catálogo. Todos os termos estão definidos. É necessário? É importante? É. Mas o negócio não enxerga isso. Porque o dia a dia das áreas de negócio é o negócio que elas estão envolvidas. Então, o cara do financeiro é finanças, o cara do comercial é a venda, o cara do marketing é a questão da marca, trazer mais clientes. Então, o RH, a questão da gestão, né, dos recursos humanos, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Bom, já passei, falei demais aqui. Não consegui falar tudo, né, mas espero que parei aqui na empatia, tá? Mais para frente eu falo desses três em outra edição do Manhã com Dados. Teve mais alguma pergunta, Wagner? Não? Então, gente, até por causa da hora aqui, não é? Peço desculpas pela interrupção que a gente teve aqui. Foi um problema aqui na minha máquina, tá? Que deu problema no adaptador de rede. Eu tive que reiniciar aqui, aí ia cair, desistir de bater no Wi-Fi, né? Então, desculpa pelo problema. Espero vocês na próxima edição do Manhã com Dados. Bom fim de semana para todos. E é isso aí, aguardem, não é, a próxima edição. Semana que vem a gente já começa a fazer a divulgação do próximo tema ou próxima pessoa que virá aqui falar sobre dados. Tudo bem, pessoal? Algum lembrete, Wagner, que você queira colocar? Só o certificado. Então, olha, acredito que o Wagner já deva ter colocado aqui, não é, o link para quem quiser emitir o certificado. Então, esse link ele fica aberto durante o tempo. Daqui a pouco ele fecha. Então, quem quiser imprimir o certificado, aqui pela plataforma Digital Edu, entra ali, clica no link, segue as instruções, tá? E é isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Encontro vocês na próxima edição do Manhã com Dados. Tchau, tchau.